O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje então a solenidade da Anunciação do anjo a Maria, que ela conceberia o Filho de Deus. Esta solenidade é uma das solenidades mais antigas da Igreja. Ela começou a ser celebrada ali no final do século IV, quando a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, mandou construir lá na Gruta da Anunciação, na casa de Maria em Nazaré, mandou construir uma grande basílica, chamada Basílica da Anunciação, e ali eles escreveram uma frase que está lá até hoje, Aqui o Verbo se fez carne. Essa basílica foi construída e a partir da construção, da dedicação dessa basílica, passa a celebrar esta solenidade da Anunciação. Ela é celebrada no dia 25 de março, porque daqui 9 meses nós estaremos celebrando o Natal. Então por causa disso foi colocado nesta data. No início ela era uma celebração apenas mariana. Era chamada de a solenidade do Sim de Maria. Depois, mais tarde, o Papa Paulo VI decidiu mudar o título, que antes era apenas uma celebração mariológica, de Maria, passou a ser cristocêntrica ou cristológica. Aí passou então a se chamar a Anunciação do Senhor. Mas na verdade a celebração elas têm essas duas dimensões. Ela é uma celebração mariana, mas ao mesmo tempo é uma celebração cristológica, do Cristo Jesus. Todas as coisas que nós celebramos na igreja, elas são celebradas por causa de Jesus, por causa do Cristo. Então hoje nós celebramos esta beleza, a solenidade da Anunciação. Existe uma série de detalhes que a gente não tem como falar sobre eles, mas aqui apenas algumas coisas para a gente meditar. Foi exatamente neste dia em que Deus do universo veio morar no meio dos homens.
ele começou a ser gerado dentro do ventre de Maria. Nossa religião é a única que isso existe. Por exemplo, no islamismo, Maomé não é Deus, ele é um profeta, né? Ele se diz um profeta. Lá no budismo, nas outras grandes religiões mais antigas, não existe este dado, este fato de que Deus se encarnou, Deus se fez carne, Deus veio morar no meio de nós, Deus se fez homem, Ele veio morar no meio de nós. São Paulo, na segunda carta aos Hebreus, ele explica: Ele se fez isso porque era necessário oferecer um sacrifício que de fato fosse eficaz, um sacrifício para sempre, um sacrifício eterno. Não vale mais sacrifício de ovelhas, de bois, de cabrito, não existe mais nada disso. Foi o sacrifício do próprio Deus. E para fazer um sacrifício ele tinha que ter corpo. E foi por isso que ele se encarnou. Tem corpo, tem ossos, tem sangue, tem tudo. Então é esse grande mistério de Deus que veio morar no meio de nós, veio se fazer no meio de nós, que humildemente ele se esvaziou da sua condição divina e se fez homem. A humildade de Jesus, que disse sim ao Pai. O sim de Jesus casou-se com o sim de Maria. A humildade de Jesus com a humildade de Maria. A disponibilidade de Jesus com a disponibilidade de Maria. E aqui a Virgem Maria, brilhante, né? Maravilhosa Virgem, o anjo se apresenta para ela e diz: olha, você conceberás e darás à luz um filho. Ela poderia pensar: tudo bem, eu já estou noiva mesmo de José, né? Já estou casada, já aconteceu as primeiras núpcias, já estou casada com ele, logicamente nós teríamos muitos filhos. Mas a pergunta de Maria vem justamente desfazer isso daqui. Ela diz: como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? Conhecer quer dizer, não terei intimidade sexual com homem nenhum, mesmo com meu esposo José. E o anjo acalma o coração de Maria, dizendo: calma, não se preocupa. O que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer em você um milagre impossível, porque não é possível que um óvulo dentro do útero de uma mulher se fecunde sozinho. Quem vai fecundar o seu óvulo é a força do Espírito Santo, é a potência de Deus. E Maria, sem pensar muito nas consequências, ela diz: sim, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Faço a menor ideia, mas eu aceito, ponto, e estou aqui. Então, o sim de Jesus e o sim de Maria. A disponibilidade de Jesus e a disponibilidade de Maria. Talvez a Virgem Maria deu um passo na fé, mas ela não sabia exatamente o que é que ela ia fazer. Mas a história de Maria é também a história de muitos de nós. Eu confesso para vocês hoje uma coisa aqui, eu não deveria falar isso, mas se no dia que eu disse sim na minha ordenação, eu soubesse de todas as cruzes que eu teria que enfrentar, talvez eu não teria coragem de dizer sim. Assim como muitas mulheres, no momento que se casaram, não sabiam exatamente como seria o casamento. Se ela soubesse naquele dia, ela não teria dito sim. Mas na fé, você tem que crer em Deus, que é capaz de fazer o impossível. Eu acho que Deus faz isso mesmo. Ele pega a gente bobinho mesmo, está sabendo muito bem o que é que está acontecendo. Você diga assim e o resto eu me viro. Por pura graça e misericórdia de Deus. É claro que a Virgem Maria tem graças que nós não temos, tem privilégios que nós não temos, tem conhecimento das coisas que nós não temos. Ela disse um sim consciente, mas o que Maria tinha mais consciência, isso daqui que é o X da questão, ela tinha consciência de que ela faria a vontade de Deus, independente do que viesse a acontecer. E é esse sim que Deus também espera de nós. Diga sim a Deus, faça a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja um dia
você recebeu seu filho morto nos seus braços, como ela. Mesmo que a vontade de Deus seja que um dia você seja crucificado numa cruz, como ele. Esta festa, ela vem nos relembrar de um Deus que nos amou profundamente, de graças que Deus concedeu à humanidade através do sim de Jesus e o sim de Maria, e graças que Deus nos concede a partir do momento em que nós também temos coragem de dizer sim, como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E segundo a palavra amorosa de Deus, Ele fará o impossível, até você suportar a sua cruz do dia a dia, que muitas vezes parece impossível.